Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na gloriosa e santa paz, Senhor Jesus. Irmãos, quero falar hoje sobre a Santa Ceia. Vamos direto ao ponto. Nós temos visto aí no dia a dia, irmãos, infelizmente, muitas pessoas perdendo a reverência nesse culto tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. O culto mais importante, com certeza, do mês, né, meus irmãos? Aonde é um memorial ali para nós lembrarmos de tudo que o Senhor Jesus fez por nós, que foi moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades, o Senhor sendo inocente, passou por tudo aquilo calado por amor a mim e a você. O nosso Deus enviou o seu único filho, né, para morrer, para perdoar os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, como diz a Bíblia, pelas suas feridas nós fomos sarados, né? Amados irmãos, muitas pessoas perderam a reverência. Irmão, eu me lembro antigamente na igreja, quando era a semana de Santa Ceia, a gente consagrava 7 dias de consagração e oração e humilhação aos pés do Senhor para poder tocar na Santa Ceia, né? As pessoas se preocupavam com a sã doutrina do Senhor, se preocupavam em todas as áreas, em chegar cedo na igreja para poder orar, para poder pedir perdão para os seus pecados. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos em muitos lugares, né, meus irmãos, as pessoas já não dando a importância para esse culto tão especial, né? Ali conversando na hora da ceia, batendo papo, olhando no celular, né, meus irmãos? Realmente situações terríveis, né, meus irmãos? Terríveis. Então nós vemos que as pessoas estão perdendo a reverência, tocando na Santa Ceia do Senhor de qualquer maneira, por isso que estão morrendo espiritualmente. Por isso que muitas pessoas, como a Bíblia diz, por isso que muitos estão enfermos e alguns até dormem, ainda que não morreram na forma corporal, fisicamente, mas espiritualmente estão mortos, né, meus irmãos? Então nós temos que, eu trago esse alerta da parte de Deus, é uma coisa que entristece muito o Espírito Santo de Deus, estão deixando a reverência que tinha antes sobre a Santa Ceia do Senhor, né? Ali eu me lembro, meus irmãos, as pessoas choravam. Hoje em dia é muito difícil ver alguém chorando, se humilhando aos pés do Senhor, mesmo numa Santa Ceia. Para você ver que situação chegamos, né, meus irmãos? Então, isso em todas as igrejas, tá? Não estou falando só da igreja pentecostal Deus de Amor, estou falando em todas as igrejas. Eu, como dirigente, irmãos, a gente está sempre observando, né, meus irmãos? Então, eu peço para os irmãos, venham ter o zelo. Eu sempre falo isso com a igreja, eu sempre passo para a igreja nas reuniões, sempre cobro isso daí, né, meus irmãos? Que os irmãos tenham essa reverência com a Santa Ceia do Senhor, que os louvores sejam entoados na direção do culto, né, na direção ali, né, do memorial de Cristo, né, meus irmãos? Então, amados e queridos irmãos, nós sabemos ali, irmãos, infelizmente, se 2, 3 pessoas ali estão, porque nós conseguimos ver o que? O que os nossos olhos veem. Eu só consigo ver o que os meus olhos veem, o lado de fora. Muitas das vezes ali a gente vai conseguir ver se a pessoa está no primeiro casamento, se está na sã doutrina, o básico, né, meus irmãos, o básico. Mas na verdade, o coração e a mente das pessoas só Deus que conhece, e a própria pessoa. Por isso que a Bíblia diz, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então cada um venha se analisar a si mesmo e não toque indignamente na Santa Ceia do Senhor. Por quê? Porque, meus irmãos, se tiver 2, 3 membros ali enfermos espiritualmente, isso vai enfraquecer qualquer igreja. Por quê? Porque se o seu corpo tiver 1 ou 2 membros enfermos, com pus, com chagas, o corpo inteiro sente. Por isso que Jesus fala ali, né, para a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, Jesus vai falar assim, ó: tu não és fria nem quente, por ser morna, estou pronto a vomitar-te da boca. Por quê? Porque o corpo estava enfermo, então Jesus, que é a cabeça, sente. Porque Jesus é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja, somos nós. Então vigia e, né, tenha reverência com a Santa Ceia do Senhor. Não perca esse zelo, essa reverência, porque deste zelo e santificar, porque assim Deus se agrada, amém? Então Deus abençoe, fique esse alerta a todas as igrejas, reverencie, consagre, peça perdão, para que Deus venha abençoar a tua vida. A paz, Senhor Jesus.